Saudações de luz e paz, alma querida. Que a paz do Mestre Jesus e a luz dos bons espíritos envolvam nosso coração nesse momento de aprendizado e reflexão. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo. E para hoje a gente vai iniciar o tema Origem das Ideias Espíritas Modernas. Lembrando que esse livro é do século XIX, hein? 1857 é a data que saiu oficialmente o Livro dos Espíritos. E esse aqui é o que é o Espiritismo, uma obra criada em paralelo por Allan Kardec. Então vamos lá. O diálogo entre Allan Kardec e uma pessoa cética, uma pessoa que quer contrariar a todo instante os fundamentos, né, do Espiritismo. E aí a pessoa começa assim: uma coisa que eu desejava saber, meu amigo, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Serão elas filhas de uma revelação espontânea dos espíritos ou o resultado de uma crença prévia na existência deles? Compreendeis a importância de minha pergunta, porque neste último caso, é admissível que a imaginação possa nisso ter desempenhado seu papel. Então, o camarada quer saber se o Espiritismo é fruto realmente de uma revelação dos espíritos, de forma espontânea. Um espírito apareceu e começou a dizer, ou trata-se de uma crença pessoal de cada pessoa aqui no planeta. Vamos ver aí qual é a resposta de Allan Kardec. Como dissestes, essa questão tem importância no ponto de vista em que vos achais. Ainda que seja difícil acreditar-se, supondo essas ideias nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados. Então, Allan Kardec está dizendo aqui que é realmente importante para quem está do ponto de vista dele, que quer atacar o espiritismo, que não acredita em nada. Para quem já é espírita, essa questão não tem essa importância toda. Continuando, de fato, se o espiritismo fosse fundado no pensamento pré-concebido da existência dos espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua veracidade. Porque, se o princípio fosse uma quimera, as consequências dele emanadas também o seriam. Mas as coisas não se passaram assim. Notai, em primeiro lugar, que essa marcha seria totalmente ilógica. Os espíritos são a causa e não o efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar-lhe a causa, mas não é natural imaginar-se uma causa antes de lhe ter visto os efeitos. Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos espíritos, se efeitos não se tivessem mostrado que se achassem explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi mesmo deste modo que nasceu tal pensamento, isso é, não foi ele uma hipótese imaginada com o fim de explicar certos fenômenos. A primeira suposição feita foi a de uma causa material. Então, até aqui a gente percebe que Allan Kardec está dizendo, olha, eu não acreditava em nada disso. Passei a perceber o efeito inteligente e deduzir que para esse efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, se uma mesa conseguia responder a perguntas complexas, depois evoluiu para um médium psicografando, respondendo sobre assuntos aos quais o médium não tinha conhecimento, então esse efeito intelectual, esse efeito inteligente veio de alguém que não tinha a mesma inteligência, no caso o médium. De quem seria? A conclusão a que chegas, depois de muita observação, de muito estudo, de muita reflexão, é de que se trata realmente de espíritos inteligentes que dominam determinados assuntos aos quais o médium não domina.
Continuando, assim, longe de que os espíritos fossem uma ideia preconcebida, partiu-se para chegar a eles do ponto de vista materialista, não se podendo, porém, por este meio explicar tudo. Somente a observação conduziu à causa espiritual. Então aqui ele está dizendo que, olha, uma pessoa materialista que só acredita no aqui e agora, como é o caso do cético, ele não vai concluir de uma maneira muito fácil, não. Vai precisar de muito tempo, de muita observação, de reflexão para concluir que realmente aquilo ali não veio da cabeça do médium, não foi nenhuma farsa, não é nenhuma mentira, veio de um espírito mais evoluído, que detinha um conhecimento que o médium não tinha. Então, essa é a forma de explicar. Fora isso, o materialismo por si só não conseguiria explicar, porque não adianta anexar a frase charlatão, ou médium charlatão, ou médium enganador, se você não consegue ter uma explicação para o fenômeno que está acontecendo. Não adianta querer provar com a ciência algo que vai além da ciência. Continuando, falo das ideias espíritas modernas, pois sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo. Então, acreditar em espíritos é muito antigo. Há milênios os humanos já acreditam em espíritos, em vida após a morte. As ideias espíritas, o termo espírita aqui é para concluir de que é algo novo, datado de 1857 para cá, o tempo em que nós nos encontramos. Continuando, eis a marcha das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objeto, etc., sem causa ostensiva conhecida, realizando-se sobre a influência de certas pessoas. Nada, até aqui, autorizava a buscar-se-lhes a causa fora da ação de um fluido magnético ou outro qualquer, de propriedade ainda desconhecida. Não se tardou, porém, a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já o disse, que, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Esta inteligência não podia estar no objeto, porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da pessoa ou das pessoas presentes? Então, até aqui, Allan Kardec coloca, olha, aconteciam na história da humanidade fenômenos diversos. Um objeto que desaparece dentro de casa, um objeto que cai de uma prateleira, um ruído que é feito, uma pancada em algum local, escuta-se uma voz. Então se procura uma resposta material no ambiente. Quem produziu aquela pancada? Teria sido aqui alguém dentro de casa? E aí, de repente, eu estou sozinho em casa. Se não fui eu e eu estou sozinho, qual é a explicação? Um objeto que cai de uma prateleira, não fui eu aqui em casa, também não tem mais ninguém aqui, ou mesmo que tivesse, esse alguém está em outro quarto, não está no mesmo quarto que eu estou. E aí? Como aconteceu desse objeto cair de uma prateleira se não fui eu e nem a outra pessoa que está em outro quarto? Então não existia uma explicação material para nada disso. Porém, a coisa do fenômeno espiritual foi evoluindo. E eu uso o termo agora fenômeno espiritual, porque vem dos espíritos e não da doutrina espírita. Então não é um fenômeno espírita. É bom que a gente compreenda bem os termos. Esse canal aqui tem a proposta de falar sobre várias coisas. A principal delas é o espiritismo, por melhor explicar todas as coisas provenientes do mundo espiritual. Mas a proposta é falar sobre tudo um pouco, para expandir a nossa consciência através do conhecimento, para que a gente se liberte de preconceitos. Então aqui eu falo fenômenos espirituais porque são provocados por espíritos e não pelas pessoas presentes no ambiente.
Daí a coisa toda evoluiu para fenômenos inteligentes. Já não era mais um objeto que sumia, um objeto que caía, um barulho que era formado. Passou a ter-se uma resposta inteligente para uma pergunta feita por alguém no ambiente. Vamos supor, eu pergunto sobre como a lei da gravidade funciona em nossas vidas e eu, Leandro, não saberia explicar, nem ninguém aqui no meu ambiente saberia explicar, e de repente um espírito se manifesta e explica todo o fenômeno da gravidade de tal forma que nós conseguiremos compreender e passar o conhecimento adiante, explicar a outras pessoas. Então, de onde surgiu a resposta inteligente para a pergunta também inteligente, mas que nós aqui presentes não temos inteligência para responder? Veio de um outro ser inteligente, a que chamamos espírito. E ele bondosamente nos explicou, de tal forma que a gente percebe que tem coisas que são provocadas pelos fluidos do ambiente, pela energia das pessoas, mas tem coisas que só são feitas por uma inteligência que quer comunicar-se e expressar-se de forma inteligente. Já não cabe mais aí pancadas, ruídos, derrubar coisas. Continuando, assim se julgou no começo, como já igualmente vou-lo disse, só a experiência podia pronunciar-se. E ela demonstrou por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta. Ela não pertencia, pois, nem ao objeto nem à pessoa. Quem era então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos, chamados espíritos. A ideia dos espíritos não preexistia, nem mesmo lhe foi consecutiva. Em uma palavra, não nasceu do cérebro de ninguém, mas não foi dada pelos espíritos mesmos. E tudo o que soubemos depois a seu respeito foi-nos por eles ensinado. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de nos comunicarmos com eles, pôde-se entreter conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, condições de sua existência e seu papel no mundo visível. Então, até aqui está tudo dentro daquilo que eu conversei agora há pouco com vocês, das minhas reflexões. E eu peço que vocês deixem nos comentários as reflexões de vocês também. Deixe o like se está gostando desse vídeo. Continuando, se assim pudéssemos interrogar os seres do mundo dos infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles? Suponhamos que, antes da descoberta da América, um fio elétrico estivesse estabelecido através do Atlântico e que, na sua extremidade europeia, se houvessem produzido alguns sinais inteligentes, e ter-se-ia logo concluído que, na outra extremidade, se achavam seres inteligentes que desejavam comunicar-se. Teríamos interrogado e eles teriam respondido. Ficaríamos assim com a certeza da sua existência. E podia-se adquirir o conhecimento dos seus costumes, usos e modos de ser, apesar de nunca os havermos visto. Então vamos voltar no tempo. Estamos aí no ano de 1492 em diante. E os europeus de Portugal, da Espanha, queriam muito ter a certeza de que existia a América do Norte, a América Central, a América do Sul. E naquela época enviaram uma caravela, uma expedição com pessoas a bordo dessas caravelas para chegar nas Américas e atestar que elas existiam. Se naquela época houvesse o telefone, como a gente tem hoje, o telefone celular, por exemplo, que a gente liga para qualquer pessoa do mundo, não precisávamos andar nenhuma caravela. As pessoas atenderiam o telefone aqui na América e responderiam aos europeus do outro lado. Porém, não existiam telefones. Como ter a certeza desse mundo ainda invisível da Europa para o continente americano? Então, foi necessário as expedições. Assim começou tudo na época de Kardec.
expedições entre os encarnados ao mundo dos desencarnados. Continuando, foi o que se deu nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram sinais e meios de aviso que nos conduziram a comunicações mais regulares e mais seguidas. E, coisa notável, à medida que meios de mais fácil comunicação se acham ao nosso dispor, os espíritos abandonam os primitivos, insuficientes e incômodos, qual o mudo que, recuperando a palavra, renuncia à linguagem dos sinais. Quem eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte, estranhos à humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência que se encarregou da solução de tais problemas, mas até que observações numerosas tivessem derramado luz sobre o assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas esteve aberto, e Deus sabe quantos surgiram. Uns creram ser os espíritos superiores em tudo, outros neles só viram demônios. Era só por suas palavras e atos que podiam julgá-los. Suponhamos que dentre os desconhecidos habitantes transatlânticos de que acabamos de falar, uns tenham dito muito boas coisas, ao passo que outros se haviam notar pelo cinismo da linguagem. Ter-se-ia logo concluído que entre eles havia bons e maus. Foi o que aconteceu com os espíritos. Foi assim que se reconheceu entre eles todos os graus de bondade e malvadez, de saber e ignorância. Uma vez bem informados acerca dos defeitos e das boas qualidades que entre eles se encontram, cabe à nossa prudência distinguir o que é bom do que é mal, o verdadeiro do falso, em suas relações conosco, absolutamente como procedemos a respeito dos homens. A observação não nos esclareceu somente sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre a sua natureza e sobre o que podemos chamar estado fisiológico. Ficou-se sabendo por eles mesmos que uns são muito felizes e outros muito desgraçados, que não são seres à parte da natureza excepcional, e sim as almas daqueles que já viveram na Terra, onde deixaram seu invólucro corpóreo, e hoje povoam os espaços, nos cercam, nos acotovelam sem cessar, e dentre eles cada qual pode, por sinais incontestáveis, reconhecer seus parentes e amigos, e os que conhecera na terra. Pode-se acompanhá-los em todas as fases de sua existência, de além-túmulo, desde o instante em que abandonam o corpo, e observar sua situação segundo o gênero de morte e o modo pelo qual viveram na Terra. Bom, até aqui Allan Kardec está nos dizendo o quê? Já que se trata de fenômenos espirituais inteligentes, e durante muitos anos de observação chegou-se à conclusão que esses fenômenos espirituais inteligentes eram provocados por seres espirituais inteligentes, ao qual deu-se o nome de espíritos a esses seres. Nós, hoje em dia, chamamos de desencarnados também, mas também chamamos de espíritos. Já os encarnados, como eu e você que me ouve, nós chamamos de alma ao invés de espírito, porque são espíritos que ainda possuem um corpo físico. São encarnados porque estão na carne, no planeta Terra. Todos aqueles que estão no plano material são encarnados, viventes, almas. Enfim, diversos nomes para nos denominar. E aqueles que já faleceram, que já deixaram o corpo de carne, são os espíritos, são os desencarnados, são os mortos, são os falecidos, são diversos os nomes usados para eles. E aí pôde-se observar que eles têm diferenças de bondade e maldade, de inteligência e falta dela. Então, pôde-se perceber que esses espíritos eram pessoas de diversos matizes, e é preciso sempre ter cuidado com eles,
qual a frase que eles dizem, qual o teor da mensagem, qual a importância, quais os impactos da mensagem. Então, são indagações que todas as pessoas têm que fazer antes de aceitar qualquer médium comunicando-se e, através deles, vêm os espíritos. Eu percebo aqui na internet diversos canais onde médiuns incorporados ao vivo ou não dão mensagens. Então, em primeiro lugar, devemos investigar a mensagem. O que essa mensagem diz? Ela é boa ou má? Provoca um efeito bom para a humanidade ou um efeito mau para a humanidade? É uma mensagem que parece ser boa, mas se nós analisarmos com muito cuidado, com muito critério, vamos chegar a frases feitas, mas que nas entrelinhas têm um impacto negativo para a humanidade? Então devemos sempre ter o critério da razão para analisar todas as mensagens mediúnicas. Depois podemos analisar até mesmo os médiuns em si, qual a reputação que eles possuem, como é o modo de vida deles. Você acreditar que um médium que vive na promiscuidade, um médium que está sempre falando palavrões, um médium que no dia a dia faz coisas erradíssimas, um médium que vai contra toda e qualquer moral, contra bons costumes, como se fala no popular, né? A moral e os bons costumes. E aí eu vou falar de outra forma. Um médium que vai contra a ética. Moral é aquilo que você tem de melhor para oferecer ao outro, ou seja, o outro está vendo. Já a ética eu percebo que é o modo que a pessoa conduz a sua vida, mesmo que ninguém esteja vendo. Então é interessante a gente dosar aí o quanto a pessoa é ética e o quanto a pessoa é moral, porque isso vai dar o teor de capacidade de afinidade mediúnica para com os espíritos superiores. Existem hoje diversos médios dizendo incorporar Jesus ao vivo nos canais aqui do YouTube, mas são médios que passam uma mensagem um tanto quanto de baixo calão. São médios que, ao estarem desincorporados, se manifestam publicamente de maneira antiética, de maneira imoral e às vezes até amoral. Pessoas que a gente percebe que não tem nenhum pingo de moralidade. Então é preciso analisar tudo antes de se tornar um inscrito, um seguidor, um apoiador, um fã desses médiuns. E aqui eu não estou atacando ninguém especificamente. Eu deixo aberto para que cada pessoa que me ouve faça a sua reflexão e chegue à sua conclusão. De onde eu tirei tudo isso? Da codificação espírita e por estudar outras filosofias também. Vamos continuar aqui o texto. Enfim, soube-se que eles não são entes abstratos, imateriais no sentido absoluto da palavra. Possuem um invólucro a que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, que, em certos casos, e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. E desde então ficou explicado o fenômeno das aparições e do contato. Enquanto dura o corpo, esse invólucro é um laço que o prende ao espírito. Quando, porém, o corpo morre, a alma ou o espírito, que é a mesma coisa, abandona-o. Contudo, deixar o primeiro envoltório, do mesmo modo como despimos as peças exteriores da nossa roupa, para só conservarmos as interiores. Assim como o fruto despojado do invólucro cortical conserva ainda o perisperma. Então, deixa eu explicar. Existe o espírito, existe um outro corpo espiritual chamado perispírito, que reveste o espírito, e existe o corpo físico, que nós nos tocamos no dia a dia, que reveste aos outros dois, o perispírito e o espírito. É como se fôssemos uma cebola de diversas camadas.
E aí eu uso o termo cebola, que tem diversas camadas, porque, na verdade, nós entendemos que o espírito possui diversas camadas. Ao estudar o espiritismo, nós vamos perceber outras camadas, não é apenas o perispírito, nem o corpo físico. Continuando, é esse invólucro semimaterial do espírito que lhe serve de meio para a produção de diferentes fenômenos, pelos quais ele se nos manifesta. Tal é, em poucas palavras, cavalheiro, a história do Espiritismo. Bem vedes e reconhecereis ainda melhor quando o tiverdes estudado a fundo, que tudo nele é o resultado da observação, e não de um sistema pré-concebido. Então, Allan Kardec finaliza que é preciso estudar dedicadamente o Espiritismo para compreender, e compreendendo, você chega à conclusão de que o mundo espiritual ele existe. Não é uma fábula criada por nenhum historiador, não é uma crença sem fundamento, ao contrário disso. O Espiritismo foi muito bem observado por anos, testado por anos, para se chegar à conclusão de que existe. E os Espíritos nos deixaram esses conhecimentos através do Espiritismo. Gostei demais do estudo de hoje, foi um pouco longo, porém muito interessante, porque exigiu de nós uma reflexão para chegarmos à conclusão da resposta à pergunta que foi feita pelo cético, né? Pelo crítico, por aquele que quer atacar o espiritismo. E você já passou por situações assim no seu dia a dia, de ser atacado por pessoas que não acreditam no mundo espiritual? Deixa aí nos comentários a sua resposta sobre isso. Quero pedir a vocês que participem mais ativamente nos comentários. Se essa mensagem tocou a sua alma, compartilhe com mais pessoas que precisam dessa luz. Curte, comente, se inscreva no canal para você continuar caminhando comigo nessa jornada espiritual. E que a paz, o amor e a sabedoria divina te acompanhem até o nosso próximo encontro.